Já faz tempo que existe uma suposição de que Macs são melhores para trabalhar do que o Windows, principalmente quando o assunto é produtividade. Mas será que esse motivo é o suficiente para fazer um dos primeiros MacBook Retina já lançados pela Apple ainda valer a pena, mesmo depois de mais de 7 anos e ainda por cima usado? Olha, sem clickbait, mas a resposta pode te impressionar. Ah, e se você gosta da Apple, MacBooks, notebooks e qualquer coisa que envolva a tecnologia, eu recomendo dar uma olhada no nosso podcast, que está disponível em qualquer plataforma de podcast ou no Spotify. Para facilitar, tem links aqui embaixo e bora falar de MacBook. Para começar, esse é o modelo MacBook Pro Retina Late 2012, de 13 polegadas, o segundo da sua geração e atualmente é o mais barato, que ainda recebe atualizações. Ele também tem a tela Retina, que tem uma maior densidade de pixels e, na boa, seu design estava à frente do seu tempo, já que 7 anos depois ele não parece de forma alguma defasado. Ele é mais leve do que a média quando comparado com notebooks de até R$ 4.000 atuais, tão fino quanto e basicamente a inspiração para toda a geração futura de notebooks para produtividade. Foi um dos primeiros da categoria a dispensar a conexão Ethernet e o leitor de CD-ROM, algo que na época foi o suficiente para lhe render diversas críticas, mas nos dias de hoje seria até um absurdo gastar espaço com uma tecnologia tão obsoleta. Eram reclamações bastante semelhantes às feitas ao iPhone por conta do P2, ou aos novos MacBooks Pro por suas conexões apenas USB-C. Aliás, um benefício interessante de comprar um aparelho tão antigo quanto esse é de já ter todas as portas ainda disponíveis. São duas portas USB 3.0, o P2, um leitor de cartões SD e duas portas Thunderbolt, essas sim das antigas, mas que você ainda consegue usar para ligar mais dois monitores em paralelo ao vídeo principal através de um cabo dedicado ou alguns adaptadores. Existem ainda algumas características onde o MacBook Pro Late 2012 se sai melhor que os notebooks atuais. A própria construção toda em alumínio é muito mais sofisticada que os plásticos altamente difundidos na faixa de preço dos R$ 3.000 que ele se encontra atualmente. O teclado é bem ok, nada a reclamar ou elogiar, mas o touchpad é uma experiência à parte. Depois que eu me acostumei a usá-lo, ficou evidente as limitações dos Windows nesse quesito. Ele viaja muito bem, a resposta é praticamente instantânea, aumentando a sua precisão e os comandos são muito práticos. O fato do sistema parecer não reconhecer direito o mouse certamente ajudou nessa impressão. Só que de qualquer forma, essa é a melhor encarnação de um touchpad, até me deixando meio perdido quando eu volto para o notebook Windows. Eu ouvi outras pessoas comentando e achava que era besteira, mas dá para usar o notebook só com trackpad por aqui. Não fico sonhando com mouse a cada 10 segundos se eu esquecer em casa. A principal vantagem de pegar um MacBook 2012 quando comparado com um notebook novo da mesma faixa de preço é na verdade a sua tela. Além da alta fidelidade de cores, alcançando 96% do espectro sRGB, o seu bom contraste e o brilho forte, a resolução é um pouquinho diferente. São 2560 por 1600 na proporção 16:10. Esse é o valor para deixá-lo em conformidade com o conceito de retina, que é basicamente o nome dado pela Apple às telas com resolução necessária para uma pessoa à distância normal de trabalho não conseguir distinguir nenhum pixel individual. O efeito é muito fácil de notar. Eu acredito não estar exagerando quando digo que é só ligar a máquina que a alta qualidade já fica bem aparente. Passar horas lendo e escrevendo foi muito confortável nessa tela, e a alta acurácia de cor é ótima para quem trabalha com edição ou design gráfico. Outro fator que pende a balança para o lado dos Macs em algumas situações são os softwares exclusivos. Para nós que trabalhamos com edição de vídeo, teríamos acesso, por exemplo, ao Final Cut Pro, que quando comparado com o Premiere Pro é uma ferramenta mais barata a longo prazo e mais leve. Eu experimentei os dois em um projeto de 10 minutos em 4K e mais ou menos a mesma complexidade, e o Final Cut abriu e manuseou os arquivos com menos dificuldade e completou o render quase 20 vezes mais rápido. A estimativa no programa da Adobe foi de, pasmem, 12 horas, enquanto que no Final Cut terminou em 40 minutos. Esse ainda não é um tempo incrível, mas estamos falando de um hardware de 7 anos atrás, tentando trabalhar com conteúdo em 4K a 100 megabits por segundo de bitrate. Os projetos não tinham muitos efeitos, mas deixam claro como esse PC ainda segura a barra para 1080p ou um 4Kzinho bem simples, desde que use o Final Cut. A discrepância dos resultados dificilmente seriam tão grandes se estivéssemos usando uma máquina atual. Nos nossos computadores,
computadores, esse projeto nem faz cócega no Premiere e terminaria o vídeo em uns 15 minutos. E o Final Cut provavelmente reduziria esses 15 minutos em 2 ou 3 vezes através do mesmo sistema de pré-renderização. Em outras áreas a história é parecida. O Logic Pro X, por exemplo, é um software referência para edição de som e também só está disponível no macOS. Basicamente não tem para onde fugir se a sua ferramenta de trabalho não existe em outro sistema operacional. Existem ainda diversos aplicativos bem interessantes para o dia a dia, inclusive com uma espécie de Netflix para apps de produtividade, chamado de Set App. Não é nada muito diferente do que você encontra no Windows, mas está tudo ali, fácil de encontrar. Aí até entra um outro ponto interessante desse sistema, a praticidade em, bem, basicamente tudo. Pra mim, que já tenho jeito com Windows, foi até meio chato me acostumar com alguns comandos, mas pra uma pessoa que não tem tanto jeito ou paciência com tecnologia, a facilidade para interagir com um MacBook pode ser um grande diferencial. Por outro lado, essa foi uma das primeiras versões onde a dificuldade para reparo atingiu níveis absurdos. Nem mesmo a bateria é simples de alterar. Ainda é possível contornar algumas dessas limitações se você tomar bastante cuidado, mas pra mim é até ridículo que a Apple tenha soldado a memória RAM nesse modelo. Pode ser verdade que a quantidade de pessoas afetadas por essas limitações seja pequena, e a marca tenta justificar essas decisões com o bom suporte ao usuário oferecido em suas lojas. Mas é triste que esse produto tão interessante tenha essa mancha negra anticonsumidora no seu histórico. Antes de fechar, deixa eu passar pelas especificações de hardware e pela bateria. Nessa versão de 13 polegadas do Pro Retina, o processador é um i5 de quarta geração com placa integrada HD Graphics 4000, de 1,5 GB, 8 GB de RAM DDR3 e opções de SSD de 128 até 768 GB. Apesar de não ser o foco do MacBook Pro, ele foi suficiente para se manter em pé enquanto eu jogava The Sims 4, mas sofreu um pouquinho no Civilization 6. A biblioteca do macOS não é uma das maiores e nem nada muito novo vai rodar bem. Ninguém deve comprar um MacBook se o objetivo é jogar, isso deve ficar bem claro, mas também não significa que você não conseguirá se divertir um pouquinho com um LOLzinho de vez em quando. E a bateria é um assunto mais complicado. Em todo equipamento eletrônico, ela é quase sempre a primeira a parar de funcionar direito, por conta do desgaste natural de recarga e descarga constante. Como essa linha foi descontinuada, você provavelmente terá que trocar a bateria de um produto usado, a menos que a pessoa que esteja te vendendo foi legal e já tenha feito isso antes para você. E como esse pode ser um processo delicado, eu vou deixar os links para o vídeo do Gabriel de Pinho aqui na descrição para quem precisar. Nós compramos esse MacBook dele logo depois de uma troca, então ele tinha apenas 10 ciclos quando eu comecei a testar, que é um dos melhores cenários possíveis pra gente. Mas mesmo se ele fosse completamente novo, a carga não chegaria muito longe. O seu processador tem um TDP de 35 watts, contra por exemplo 15 de alguns modelos mais novos da linha U e 7 watts dos presentes no novo MacBook Air. O que isso significa é que o bichinho esquenta bastante, mesmo fora do carregador, e gasta muita energia. O meu colo realmente começou a fritar, mesmo quando eu só estava escrevendo o roteiro e instalando alguns softwares, atividade que ele só aguentou fazer por 4 horas, contra mais de 10 horas no MacBook Air 2015 que o Bruno utiliza. Então, para responder a pergunta, vale a pena comprar um MacBook de 2012? Se você quer trabalhar com algum software leve do Mac ou quer uma tela muito superior às encontradas na faixa de preço, então com certeza vale, muito mais do que comprar um notebook Windows atual. Mas certamente você vai precisar procurar muito bem e correr o risco dele simplesmente parar de funcionar e o conserto sair uma fortuna. Alguns probleminhas em um equipamento de 7 anos também começam a aparecer. Nesse caso, o burn-in de algumas pequenas partes da tela, que aqui são poucas, e a caixa de som que estava estourada. Eu acho um preço baixo a se pagar para fechar o seu ecossistema ou trabalhar com algum software dedicado. Agora, se você precisa de um notebook 100% novo, vindo de uma loja confiável com garantia de 1 ou 2 anos, bateria ainda tinindo e claro, com Windows, um S145 da Lenovo ou um ZenBook da Asus com certeza são opções melhores. Só lembre de colocar um SSD para eles terem minimamente o desempenho desse carinha aqui, que apesar de bem antigo, sempre foi muito equilibrado, com poucos gargalos. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham alguma dúvida, meu Instagram está à disposição e não deixem de se inscrever aqui no canal porque tem vídeos de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Por hoje é só, pessoal, até a próxima!